Você já percebeu como um simples pensamento pode mudar completamente o seu estado interno? Às vezes, você está bem, funcional, e basta uma lembrança, uma preocupação ou uma antecipação negativa para o corpo inteiro mudar. A respiração encurta, os ombros tensionam, o peito pesa. E o mais curioso, nada aconteceu lá fora, tudo começou dentro. E hoje eu quero te mostrar o que realmente acontece no seu corpo e no seu cérebro quando você pensa em algo leve e quando você pensa em algo pesado. E porque isso tem tudo a ver com neuroplasticidade, energia e despertar de consciência. Existe uma ideia equivocada de que energia é algo abstrato, separado do corpo ou da ciência. Mas a verdade é que energia é informação em movimento. E seu sistema nervoso é um dos principais tradutores dessa informação. Cada pensamento que você sustenta gera uma resposta elétrica e química no seu cérebro. Essa resposta ativa circuitos neurais específicos que enviam sinais para o seu corpo inteiro. Ou seja, você não apenas pensa, você se torna biologicamente aquilo que pensa. Quando você sustenta pensamentos leves, como segurança, gratidão, expansão e presença, o cérebro ativa regiões associadas à regulação emocional, como o córtex pré-frontal. Isso reduz a atividade da amígdala, que é o centro do medo e da sobrevivência. O corpo, ele sai daquele modo de alerta e a respiração se aprofunda. O tônus muscular diminui, relaxa e o sistema nervoso entra em coerência. Então, energeticamente, isso se traduz em expansão, circulação e sensação de fluxo. Não é algo místico, é fisiológico. Agora, quando você sustenta pensamentos pesados, como cobrança, antecipação negativa, culpa, medo constante, o seu cérebro, ele entende que existe uma ameaça, mesmo que ela não seja real no momento presente. A amígdala assume o controle e o corpo entra em modo de sobrevivência. Cortisol e adrenalina são liberados e a musculatura se contrai. A sua respiração, ela fica curta e a energia se concentra nos seus centros de defesa. E quando esse estado se repete todos os dias, ele deixa de ser reação e passa a ser padrão. Aqui entra um ponto fundamental. O cérebro não diferencia muito bem o que é real do que é imaginado como carga emocional. Pensar repetidamente em algo pesado para o corpo é como se você estivesse vivendo aquilo novamente. E é exatamente aí que a neuroplasticidade entra. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar com base nas experiências repetidas. Tudo aquilo que você pensa, sente e reage com frequência cria caminhos preferenciais no seu cérebro. Quanto mais você ativa um circuito, mais forte ele fica. E com o tempo, seu corpo começa a acessar esses estados automaticamente. É assim que muitas pessoas vivem cansadas, sem motivo aparente, ou tensas, sem perceber, ansiosas, mesmo quando tudo está bem. Então, o corpo delas aprendeu esse estado como normal. Mas aqui está a parte que quase ninguém te conta. Despertar não é apenas expandir consciência mental, é reeducar o corpo a sair do modo de sobrevivência e aprender novos estados internos. Não adianta entender
tudo racionalmente se o sistema nervoso continua preso ao passado. O verdadeiro despertar acontece quando o corpo inteiro acompanha a sua consciência. Pensar leve não significa negar dificuldades ou pensar positivo de forma forçada. Significa criar estados internos onde o seu corpo sente segurança suficiente para sair do estado de defesa. Isso é treino. Assim como o cérebro aprendeu a contrair, ele pode aprender a relaxar. Assim como aprendeu a reagir, pode aprender a responder. Quando você começa a direcionar a sua atenção para estados de presença, de respiração consciente, de observação emocional, sem julgamento, você está literalmente criando novas conexões neurais. E o seu corpo começa a entender que não precisa estar sempre preparado para o impacto. A energia que antes estava presa na tensão começa a circular. E quando a energia circula, a vida responde. É por isso que muitas mudanças externas só acontecem depois que algo se reorganiza internamente. Não porque o universo está testando você, mas porque o seu sistema interno estava operando em modo de contenção. Quando a mente desacelera, o corpo relaxa, você acessa mais clareza, intuição, capacidade de escolha. Você deixa de reagir automaticamente e passa a viver com mais consciência. Um pensamento leve não muda a sua vida, mas a repetição de estados internos coerentes muda o seu cérebro, o seu corpo e a forma como você se relaciona com o mundo. Isso é despertar aplicado à neurociência. Se você sente que vive em tensão constante, saiba, isso não é quem você é um estado aprendido. E tudo o que foi aprendido pode ser reprogramado com presença, prática e consistência. No próximo passo, a pergunta não é o que eu penso, mas sim o que o meu corpo sente quando eu penso. Porque o corpo nunca mente, ele sempre responde à qualidade da sua consciência. Não é sobre aprender algo novo, é sobre praticar o que você já sente. Se você quer ir além do entendimento e começar a aplicar isso no seu dia a dia, existe um caminho estruturado para isso. O despertar não é um evento, é um treino e ele começa dentro. E eu te ensino como. É só clicar no link da descrição ou dos comentários. Se esse conteúdo fez sentido para você, assista aos vídeos anteriores onde eu aprofundo esse tema. E se gostou, peço que apoie comentando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Me siga nas outras redes e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Eu sou a Nando e ajudo você a despertar a sua melhor versão. Até a próxima.